Olá, nós estamos na série Passeando pela Bíblia. Nós ainda estamos em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Bereshit bara Elohim et hashamai et haaretz. Ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. É muito interessante. Esse texto é rico. Eu fico maravilhado em ver como os atributos de Deus é latente aqui nesse primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. É importante que nós saibamos que Deus ele teve esta preocupação, Deus teve esta criatividade, Deus teve esse poder, essa graça, esse amor, porque tudo que foi criado, toda a criação de Deus, ela foi criada com o objetivo de que o homem pudesse usufruir. Toda a criação de Deus, ela foi com esse objetivo de Deus se manifestar, de Deus se revelar ao homem, de Deus dizer para o homem: olha, eu existo, eu quero que vocês me conheçam, eu quero que você, homem, mulher, né, um ser humano, eu quero que vocês passem a me conhecer e me adorar, me servir, sabendo quem eu sou. Então, nesse primeiro versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu estava lendo aqui a Bíblia comentada, é interessante como ela pode nos dar algumas informações importantes. Olha o que diz assim: a simples afirmação de que Deus criou os céus e a terra é um dos conceitos mais desafiantes que enfrentam a mente moderna. Quer dizer, somente essa afirmação, no princípio criou Deus os céus e a terra, a mente humana começa a fervilhar. Você vê tantas pessoas criando teses, ideias, tentando descobrir como que aconteceu e o que aconteceu. E essa mente moderna fica maluca, né? Os homens, os cientistas ficam loucos querendo pegar detalhes e saber detalhes. Muitos deles se encontram com Deus nessa criação. Outros deixam de reconhecer Deus como Deus mesmo, viram um ateu. Mas o que é mais importante para nós é saber que esse Deus ele é criador. Olha o que diz aqui: a gloriosa galáxia em que vivemos, excursão a incrível velocidade de 784 mil quilômetros por hora. Mas, inclusive a esta velocidade vertiginosa, nossa galáxia igualmente necessita de 200 milhões de anos para fazer uma rotação. Precisa-se de 200 milhões de anos para fazer uma rotação. Mesmo que nós tivéssemos essa velocidade de 784 mil, né? 784 milhões de quilômetros por hora, se estivesse nessa velocidade, nós precisaríamos aí de mais de 200 milhões de anos para fazer uma rotação. É muito grande. Olha, se Deus ele fez isso, imagine esse Deus, o tamanho desse Deus, né? Isso mostra esse Deus poderoso, isso mostra esse Deus grande e poderoso, isso mostra esse Deus amoroso, isso mostra, como diz o hino, quão grande eu sou, quão grande é nosso Deus, né? Grande é o Senhor. Olha, aqui diz ainda que 1.000 milhões de galáxias. Vou repetir. Existem mais de 1.000 milhões de galáxias como a nossa, como a Terra. Isso é o cientista, é a Bíblia comentada que diz isso, que existe mais de 1.000 milhões de galáxias como a nossa. Gente, imaginem vocês, a gente não conhece nem a nossa Terra.
cada canto da nossa terra ainda tem coisas que não foram descobertas. Existem lugares que o homem ainda não pôs o pé nesse nosso planeta. Existe lugar ainda que precisa ser descoberto. E aqui diz que existe mais de 1 milhão, 1.000 milhões de galáxias igual a nossa. Isso é incrível. Isso aqui é pra gente, como diz o ditado, né? É para ficar babando com essa criação, com esse Deus que se revelou a nós, criando todas essas coisas, como diz aqui a palavra de Deus, né, que nós acabamos de ler. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse Deus criando os céus e a terra. Aqui diz uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar com vocês, ainda na Bíblia comentada. Deus não precisava criar o universo. O eterno Deus decidiu criá-lo. Por quê? Por amor. Eu já tenho falado com vocês que a Bíblia é uma carta de amor. Por amor. Deus não precisa da minha adoração, Deus não precisa do meu louvor, Deus não precisa do meu culto, Deus não precisa dos nossos cultos, Deus não precisa das nossas adorações, porque Ele já existe antes de tudo isso, antes de criar os céus, a terra, o mar, o mundo, as coisas criadas por Deus, Ele já existia. Deus não é um Deus carente, né? Quando se pergunta a determinadas pessoas por que você nasceu, eu nasci para adorar a Deus, tudo bem, nós nascemos para adorar a Deus, mas muito mais para adorar a Deus, nós nascemos para conhecer Deus, nós nascemos para conhecer um pouquinho desse Deus, porque na verdade nem as coisas que Deus criara, nem as coisas que foram criadas por Deus nós conhecemos, não conhecemos nada. Eu pergunto você conhece a sua cidade? Você conhece a sua cidade de ponta a ponta? Você conhece todos os cantos? Você conhece todas as coisas que existem na sua cidade? No seu estado? No seu país? É muito difícil. Às vezes nós nem conhecemos todas as partes lindas que existem, coisas magníficas, coisas grandes e naturais. Você conhece todas as fontes naturais da terra? Você conhece todos os montes? Você conhece todas as florestas? Você conhece todos os rios, cachoeiras? Você conhece todas as praias do Brasil? Eu não estou falando do mundo. Eu estou querendo tentar fazer você entender que esse Deus Criador, como Ele é poderoso, como Ele é maravilhoso, Ele criou para que eu e você pudéssemos usufruir um pouco do que Ele é, do que esse Deus, como esse Deus é grande, como esse Deus é poderoso. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu acho interessante que Deus criou céus e terra. Ele criou coisas em cima e coisas embaixo. Nós não conhecemos a profundeza da terra, nós não conhecemos a altitude, toda a altura, toda a largura, todo o comprimento do nosso planeta. Queridos, isso é para mostrar para eu e você, para nós, como esse Deus, ele pode fazer coisas e nos mostrar coisas. Nós andamos por aí, nós ficamos de boca aberta, nós ficamos admirados com as coisas que os homens criam, com as coisas que os homens inventam. Olha a capacidade humana. A gente já fica admirado com pessoas, o que as pessoas fazem, né? Você vê pessoas batendo recordes, você vê pessoas aí escrevendo, fazendo, criando, inventando coisas, nós ficamos aí admirados como essas pessoas são um gênio da criação. Agora imagine Deus, imagine esse Deus que criou os céus e a terra para dizer para nós: passa a me conhecer, passa a conviver, veja a criação, olhe para a criação, veja a criação
tenta usufruir da criação, tenta ver o que existe nas coisas celestiais. Não estou falando dos espirituais, estou falando da coisa céu mesmo, acima nos planetas, nas galáxias, nas estrelas, enfim, começa a estudar sobre essas coisas. Estou falando para você ser um cientista, né? Um profundo, não, mas conheça as coisas básicas. Vejam como a natureza funciona, vejam como os rios funcionam, vejam como as árvores funcionam, os pássaros. O próprio Jesus disse, olha para as aves dos céus, elas não têm casa, ou seja, não tem quem cuida, elas não plantam, mas eu dou o sustento, elas criam a casa. Você já viu como os pássaros criam as suas próprias casas? Como a aranha faz as suas teias, tece as suas teias. Você já viu como a borboleta, ela surge, a metamorfose, os pássaros se cuidam. Gente, quando a gente passa a conhecer, a ver, a contemplar a natureza, a gente passa a ver a grandeza e a magnitude e a beleza do nosso Deus, porque é belo. Aqui mostra um Deus belo, um Deus que sabe o que quer, um Deus criativo, um Deus que tem a arte nas mãos, na boca, na consciência. Eu estou falando como Deus, como nós, para você ter uma ideia. Às vezes você vai para um museu, você vê as coisas que antigamente foram criadas, vocês que participam e vai ver aqueles pintores famosos, vê as suas artes, a gente fica admirado com as artes. Como uma pessoa, como um ser humano é capaz de criar isso, de fazer essa arte, de escrever uma poesia, escrever uma música, de pintar um quadro, de fazer e criar alguma coisa. Aí você passa a admirar as artes e você fala assim, poxa, olha que beleza, olha que coisa encantadora. Aí você lê na palavra de Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra, a gente não dá valor, a gente não valoriza, a gente não respeita a criação, a gente polui a terra, a gente polui os rios, a gente polui o mar, a gente destrói a nossa natureza. E a natureza está gritando, dizendo, vocês ao invés de ver Deus, não ver Deus na natureza, não, mas na criação, na beleza, na grandeza, saber que por detrás de tudo que foi criado existe um Deus que sustenta tudo isso. Eu pergunto você, quanto que você paga para respirar esse ar, essa atmosfera? Quanto que você paga para respirar esse oxigênio? E você está vivo porque existe no nosso planeta um monte de coisas que fazem que esse ar puro a gente tenha condições de viver aqui. São coisas fantásticas. Por quê? Porque existe esse Deus criador, esse Deus que quer dizer para eu e você, olha, me enxergue, saiba quem eu sou, procura a conhecer, procura a conviver com as coisas que foram criadas, valorize, respeite o ser humano, respeite o outro, respeite o próximo. Você acha que Deus olha para a terra e vê preto, branco, rosa, azul, no sentido de dizer quem é melhor? Nada. Todas as cores foram criadas por Deus. Deus amou, Deus achou bom todas as coisas. Diz a palavra de Deus que tudo que Deus foi criando, Ele disse bom, foi bom. Tem hora que Ele vai dizer, Ele é muito bom.
Então, gente, a gente precisa também entender isso, compreender isso. E aqui eu quero terminar ainda essa primeira etapa da passeando pela Bíblia, de dizer que a história da criação nos ensina muito a respeito de Deus, esse Deus criativo. Quando fala desse Deus criativo, ele também está dizendo, olha, do nada eu já existia e eu crio as coisas. É importante que você saiba que esse Deus criativo, ele cria as coisas, ele faz existir as coisas do nada. Com isso ele está dizendo para mim, para você, para nós, seres humanos, dizendo o seguinte, olha, fique tranquilo. Eu sei tudo que se passa nesse planeta, eu sei tudo que passa nesse mundo. Eu que criei esse planeta, eu que criei os céus e a terra, eu que criei tudo que existe, então eu sei como funciona, eu sei como que essas coisas, elas está aí na vida de vocês. Então eu quero que vocês usufruem, eu quero que vocês valorizem, eu quero que vocês passem a amar a criação, amar a natureza, amar as coisas criadas, inclusive vocês, porque eu criei tudo para beneficiar vocês. Eu criei tudo não porque eu estava com uma carência efetiva. Eu não estou com uma carência de que alguém me chame de Deus. Deus não precisa de adoradores. Deus não precisa de adoração. Ele existe sem nada disso. Na verdade, o beneficiado somos nós. Quando adoramos esse Deus, nós estamos vendo a grandeza desse Deus. E perceba que as músicas são faladas sobre isso, das coisas de Deus criado. Então, esse Deus criativo, e ele está dizendo para nós também, você é o homem, você é a mulher, seja também criativa, seja criativo na sua vida. Você pode além, você pode fazer que as pessoas se admirem de você, você pode fazer que as pessoas admirem das suas atitudes, você pode fazer que as pessoas admirem das coisas que você está produzindo, porque você pode produzir coisas boas, você pode produzir coisas que beneficiam outros, você pode fazer coisas que outros vão se sentir abençoados. Perceba que Deus não criou os céus e a terra para ele, criou para nós. O que Deus está dizendo aqui, dizendo assim, olha, como eu criei para o outro, crie para o outro, faça as coisas para o outro, né? Não faça sendo egoísta, não seja egocêntrico, não seja egoísta, não faça para você aparecer, para você receber os elogios, né? Mas faça para o outro, o bem para o outro, faça o outro estar feliz, faça que o outro te conheça, porque conhecendo você vai passar a conhecer Deus também. Não faça pensando em você, faça pensando no outro, porque Deus, quando criou os céus e a terra, ele não pensou nele, ele pensou em nós, ele pensou nas coisas criadas, beneficiar outros. E outra coisa que nós vimos aqui, como o Criador é diferente da sua criação. Tem gente que confunde isso, tem gente que ainda não entendeu isso, confundem a criação com Deus, né? Panteísmo, acredita que todas as coisas são Deus. Não, a criação jamais será Deus. Deus é diferente da criação, né? Não tem isso, não vai se endeusar, porque não temos condições, nós somos criaturas, nós somos coisas criadas, existe um Criador. Com isso eu estou dizendo para você também que até mesmo Satanás, até mesmo o inimigo da nossa alma, até mesmo o Lúcifer, tem gente que quer endeusá-lo, né, colocando como ele competindo com Deus. Para com isso. Jamais Satanás, jamais o Lúcifer, jamais o inimigo da nossa alma vai competir com o nosso Deus. Jamais ele vai bater braço, né, medir forças com o nosso Deus. Ele também é uma criatura.
Ele, na verdade, ele quer destruir eu e você, fazer você e eu não acreditar em Deus, né? Desacreditar nesse Deus criativo, nesse Deus criador. E quer que a gente se torne um Deus, se fazem de Deus, né? Se endeusa, vai endeusando as coisas. Aí a gente precisa entender que somos criaturas. Então, quando eu digo que Satanás, Lúcifer, o diabo, a serpente, o inimigo da nossa alma, ele é pequeno, ele não pode nada. Tanto é que no nome de Jesus nós temos autoridade contra as forças do mal. Nós temos autoridade contra o mal no nome de Jesus, porque o nome de Jesus é suficiente para destruir e acabar e desfazer as coisas do mal. Então não confunda as coisas criadas com o Criador. Tem gente que está confundindo aí sol com Deus, lua com Deus, mar como se fosse um Deus, um animal, os animais como se fosse um Deus, Satanás um Deus. Não, olha, nós temos um Deus, né? Não é um Deus. Né? Eu costumo dizer para os meus alunos assim, ó, nós não temos um Deus, nós temos o Deus. Né? Porque se eu falo que tem um, pode ter dois, pode ter três, na verdade não existe outro Deus, existe o Deus eterno. Então esse Deus criador dos céus e da terra, não confundam isso. Entenda isso e que eu tenho certeza que você vai passar a ler mais a palavra de Deus nessa passagem, né, da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra, e ter um olhar diferenciado, quando você vai passar a ver todas as coisas que foram criadas por Deus, né, e mesmo que seja o homem criando, fazendo, tendo essa criatividade, Deus está nesse momento dizendo, olha, se o homem foi capaz de criar isso, mas foi eu que dei para ele a condição de ser criativo, foi eu que dei a inteligência para ele. Então, na verdade, por detrás até da inteligência do homem está Deus. É isso que ele quer que você passe a compreender. Saiba que Deus não carece, não precisa, não necessita da minha adoração e nem da sua adoração. Deus não precisa do meu louvor nem do seu louvor. Deus não precisa que nós o adoremos. Deus existe sem qualquer tipo de adoração, porque ele já existia antes. A nossa adoração a Deus faz a gente, o benefício é próprio, o benefício é nós mesmos, porque quanto mais eu adoro a Deus, eu busco Deus, eu compreendo Deus, eu passo a ver quem é esse Deus. Então, que você, passeando pela Bíblia, você tem essa noção desse primeiro versículo, que eu poderia falar muitas outras coisas aqui, podia ir longe aqui, porque tantas coisas que dá para tirar aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Que Deus possa abençoar você e que a tua mente seja aberta para compreender esses propósitos de Deus. Nós vamos continuar nesses versículos de Gênesis, porque Gênesis nos ensina tantas coisas. Fique com Deus e até a próxima.